Oi, gente, então, tô gravando essa aula porque na aula passada essa aula não foi gravada, então eu tô gravando essa, né? Bom, vamos lá. Desde que o ser humano aprendeu a se comunicar, ele busca narrar acontecimentos ocorridos ou inimaginados. Então, o conto, né, ele é aí um gênero literário que ele vem para ser mais curto, mais sucinto e mais direto do que a literatura, o romance, né? O romance da literatura, né? Porque o romance são livros de 300, 500, né? 200 páginas. E aí, então, o conto ele vem para ser menor do que o romance, né? O que mais que a gente tem para dizer? Por ele ser menor, ele tem características diferentes do romance. Que características são essas, né? Tem menos personagem, porque a história é mais curta, então não pode ter uma quantidade de personagem excessiva. Os espaços onde esse personagem vai passar também são reduzidos, né? O tempo em que a história acontece também tem que ser rápido. Uma questão de um dia, dois, né? Não pode ser assim uma história que leva anos para acontecer. Então tem que ser rápido, sucinto, tá? E pode ter narrador em primeira pessoa, narrador em terceira pessoa, depende do ponto de vista do narrador. Não posso deixar de mencionar que o livro de vocês diz que um dos nossos maiores contistas é o escritor Machado de Assis, né? Aquele mesmo que vocês viram o romance do o Memórias Póstumas de Brás Cubas, né? Bom, vamos lá. Então, nós temos aqui um pedacinho do conto. De quem que é? Deixa eu ver. É o conto inteiro, na verdade, do Mia Couto, né? Então, assim, gente, como são muitas páginas... Ai, meu Deus, que horror. Que quantidade exorbitante de páginas. São 2. Eu não vou ler, tá? Porque nós já lemos em aula. Você já conhece um conto. Para quem não foi a nossa aula, eu sugiro para vocês pararem o vídeo neste momento, né? Lerem o conto para depois fazermos a atividade dos exercícios, né? Fazer as atividades, os exercícios, né? Bom, o que diz aqui nesse quadrinho que a gente fala disso o tempo inteiro? Inclusive é assunto que predomina no primeiro ano do ensino médio. A questão da variação linguística geográfica, né? Que são as diferenças que a gente coloca, as pessoas, os usuários colocam na sua forma de se comunicar dentro da sua língua, né? Aqui no Rio Grande do Sul, a gente chama um guri, né? Uma guria, menino e menina de guri e guria. E em outros espaços é garoto e garota, né? Bichinho, bichinho. Então depende, né? Isso tudo é variação linguística. O chiado também, né? Tem lugares que chia para falar x, né? Tem pessoas que falam porta, portão, né? São as pessoas mais assim do interior de São Paulo, Minas Gerais, né? Falam porta, portão. Mas isso tudo vocês já sabem, a gente vem debatendo isso há um bom tempo. Então, quem são os personagens do conto? Então, é o avô, né? O avô do menino, que parece uma pessoa calma, uma pessoa que gosta lá de andar de barquinho, não se preocupa com muita coisa, mas tem um ar de mistério aí, porque ele acredita em outros seres, ele vê coisas que ninguém vê, então ele é misterioso. Aqui no livro de vocês traz supersticioso, mítico, né? Magro, forte, musculoso. O menino, bom, ele é uma criança, então necessariamente ele é curioso, né? No início ele parece não acreditar, então ele é cético aquilo que o vô tá dizendo, ele fica tentando entender aquilo que o vô tá dizendo, né? E a mãe, como toda boa mãe, ela fica preocupada com esses passeios dos dois de barco ao rio, né? Até porque ela é filha do avô, então ela sabe, assim,
o que tá acontecendo, o que esse avô pensa, o que esse avô tá querendo com aquilo tudo, né? Então ela é uma pessoa preocupada, carinhosa, por vezes aflita, fica aflita com a ausência do filho em casa, né? 2. Onde se passa a maior parte da história? Qual é a importância desse lugar para o desenvolvimento na narrativa? Então, a parte assim, o espaço, né, que mais importa para essa narrativa é o rio, porque é onde eles vão, é onde eles se comunicam, né? É onde o avô e o neto têm uma comunicação, uma interação que é só deles. Então, por isso que esse espaço ele é muito importante. Depois tem a questão do rio, porque a história se desenvolve no rio. Então, é isso importante a gente perceber. Quando a gente está lendo um livro, ou um conto, por exemplo, existem vários espaços, mas quais desses espaços eles são importantes para o desenvolvimento da história? Aparece a casa da mulher e a casa do homem e a casa do amigo, né? Tá, temos aí 3 ambientes, 3 casas. São 3 espaços necessariamente dentro da história, mas que espaço ele é predominante para a história? Acontece tudo na casa da mulher. Então a casa da mulher é o que vai determinar esse espaço, esse ambiente importante para a história, tá? Em que época se passa a história? Então a época se passa quando ele era um menino, né? Então é na infância dele. Quem é o narrador da história? Em que momento da vida ele faz essa narração? Transcreva um trecho que comprove isso. Então o narrador, ele é o próprio menino, né? Quando ele é criança, ele acompanha o avô dele no barco dele, então o narrador é o menino. E como a gente sabe que ele está narrando algo que aconteceu na sua infância? Porque lá no finalzinho ele vai falar do filho dele, então ele já é adulto, ou um jovem adulto, né? Então aqui no livro de vocês traz essa passagem, e eu vou ler. Diz assim: a esse rio volto agora a conduzir meu filho, lhe ensinando a vislumbrar os brancos panos da outra margem. Então aqui quando ele diz que ele traz o filho dele para um rio que é tão importante, um rio que é todo cheio de significado, porque ele se comportava ali de uma forma diferente com o avô dele, ele adquiriu um conhecimento ímpar com o avô dele, então aqui a gente vê que ele é uma pessoa crescida. 5. Qual a função é repetida no conto? Ela tem sempre o mesmo resultado? Então a ação que se repete é de ir ao rio, né? E ela não é sempre a mesma coisa, porque ora o avô vê o pano tal, depois o avô vê outra coisa na margem do rio, e o avô ele acaba caindo no lago em outro momento. Então toda vez que eles vão para esse rio, alguma coisa acontece. Então não tem sempre o mesmo resultado, tá? 6. Nas culturas africanas, a figura do idoso é comumente associada à de guardador de memórias. Qual relação pode ser feita em tempo e memória dessa história? Então temos aqui o vô, que é a figura do tempo da história, e tem a figura do menino, que quando cresce também ele fala aí de um tempo de uma história. Então ambos os personagens são tempo e história. Primeiro o avô, né, do menino, e depois o próprio menino já crescido, que vai passar aquilo que o avô passou para ele vai passar para o próprio filho, tá? Sobre a linguagem empregada no conto, responda as questões a seguir. No texto, algumas formas verbais são acentuadas de maneira diferente da acentuação do português do Brasil. Que palavras são essas? Então temos ficamos, deixamos, voltamos, respiramos. Por que essas palavras são acentuadas, gente? Já que elas são paroxítonas e terminam com vogais e elas só estão aí no plural. Por quê? Por que isso acontece? Porque é um português de Moçambique, tá? É um português de Moçambique, né? De um país africano, tá bom? Então lá eles falam assim: ficamos,
fomos, deixamos, voltamos, respiramos. Então esse acento tá aí para marcar a forma como eles falam, porque essa é uma das coisas que o autor, né, africano, ele pede quando o livro dele é publicado em outros países de língua portuguesa, para que não faça uma troca de palavras, para que a palavra que é feita na África, que é dita na África, que é usada na África, seja mantida nos livros, tá? Esse é um dos apelos dos escritores africanos. B. Já no título do livro, o autor deixa evidente um trabalho recorrente com a linguagem. Identifique esse trabalho e comente-o. Então, é o neologismo. Que trabalho é esse de neologismo? Que isso é conteúdo do primeiro ano do ensino médio. É quando se cria novas palavras. Então, o próprio título, que é Histórias Abençonhadas, que vem a junção da palavra abençoada com sonhada. Histórias abençonhadas. Essa palavra não existe, né? Mas Mia Couto a inventou, então ela existe dentro da obra dele, tá bom? Complete o quadro a seguir, identificando os elementos que compõem os neologismos, indicando os novos sentidos de acordo com o modelo. Então, crepusculando vem de crepúsculo mais ando, que é o ato de crepuscular, né? O que é crepuscular? É quando deixa de ser dia e tá começando a ficar noite. Então, essa coisa assim, olha, essa transição do claro pro escuro, essa transição do dia pra noite. Então, seria isso, crepusculando, tá bom? Desbengalado, prefixo des, mais bengala, mais sufixo ado, né? Que significa uma pessoa que não tem bengala, que está sem a sua própria bengala, né? Ensonada tem o prefixo em, mais sono, mais ada, que todos eles juntos significa uma ideia de sono, né? Uma ideia de que está, por exemplo, está com sono, está imerso naquele sono, tá? 9. Uma das características da escrita de Mia Couto é a juventude. Desculpem. Uma das características da escrita literária de Mia Couto é a inventividade no uso da linguagem. Além de criar neologismos, o autor estabelece associações inesperadas, fazendo o leitor imaginar suavemente a cena narrada. Releia o trecho a seguir e faça o que se pede. A maneira como me apertava era de um cego desbengalado. No entanto, era ele quem me conduzia um passo à frente de mim. Qual é o efeito de sentido da imagem do cego desbengalado? Então, o cego, para ele caminhar, para ele ter comodidade, mobilidade, ele precisa da sua bengala. Se ele não tem a bengala dele, ele precisa ter uma pessoa junto a ele, né? Tem cegos que andam com cachorro, por exemplo, buscam guia. Mas imaginem vocês andando com uma pessoa que ela é cega e ela não tem bengala. Ela vai se agarrar no braço de vocês com força, porque ela precisa dessa segurança ao andar e ela precisa ver na linguagem corporal de vocês a direção que esses caminhos podem dar. Então, um cego desbengalado seria isso, uma pessoa que segura o braço da outra com força, tá? Depois temos aqui, elementos do texto narrativo. Isso aqui vocês estão carecas de saber, porque eu dou isso pra vocês desde o primeiro ano do ensino médio, né? Então, sobre o narrador da história, é correto afirmar? Letra C. É um narrador personagem que conta em primeira pessoa uma situação da qual participou quando criança, tá? Personagens. 11. Protagonista é o personagem principal da história. Quem é o antagonista de Nas Águas do Tempo justifica sua escolha? Então, há um equilíbrio entre o menino e o avô. Então, não existe antagonista aqui nessa história.
quem que geralmente são os antagonistas? São os vilões, tá bom? No filme aí do Batman versus Coringa, o Batman seria o protagonista e o antagonista seria o Coringa, seria o vilão, tá? Em sua opinião, por que os personagens não são nomeados no conto? Geralmente, né? Eu não conversei com o Mia Couto para saber por que ele não botou nome nos personagens. Mas a teoria da literatura vai dizer que os personagens que não recebem um nome têm a intenção de fazer com que as pessoas se aproximem desses personagens, tá? Para quem for ler esse conto, enxergue ali o seu avô, enxergue a si próprio dentro da história, tá? Porque se eu nomeio, por exemplo, se eu nomeio o avô de José e o menino de João, perde um pouco dessa característica de aproximar o leitor, porque eles se transformam em pessoas que seriam específicas, né? Tá especificando o personagem. Pode ser, o João pode se identificar com o menino, o José pode se identificar com o avô, né? Todos os Josés, todos os Joãos. Só que quem não tem esse nome não vai se identificar inteiramente com esses personagens, tá bom? E quem, no caso, não tem nome, personagem, é mais fácil para se identificar no texto, tá? 13. Releia esse trecho do conto. Depois viajávamos até ao grande lago onde nosso pequeno rio desaguava. Aquele era o lugar das intermeditas criaturas. Tudo que ali se exibia, afinal se inventava de existir. Pois naquele lugar se perdia a fronteira entre água e terra. Naquelas inquietas calmarias sobre as águas nenufarfalhudas, nós éramos os únicos que preponderávamos. Nosso barquito ficava ali, quieto, sonegando no suave embalo. O avô, calado, espiava as longínquas margens. Tudo em volta mergulhava em cacimbações, sombras feitas na própria luz. Fosse ali a manhã eternamente consonada, ficávamos assim, como em reza, tão quietos que parecíamos perfeitos. Explica essa afirmação com um trecho da narrativa. O lago é um lugar misterioso. É completamente misterioso porque o avô, quando ele olha as margens até o fim, assim, onde a gente consegue enxergar, ele consegue ter uma imagem de coisas que só ele enxerga. Então se torna misterioso por conta disso, tá? No conto, predomina o tempo cronológico ou psicológico. Desculpa, gente, é que tanto de falar acabo tossindo, não peguei água. Então, o tempo que predomina, ele é o psicológico, tá? Por que é o psicológico? Porque é da memória da infância de uma criança. Então, aquilo que está sendo falado não é 100% correto, linear, como se aquilo tivesse realmente uma linha no tempo, tá? Então, por isso que ele é psicológico, porque vem do pensamento da pessoa. Enredo, né? Essa é a última página. Enredo, né? 15. Releia o conto nas águas do tempo, identifique cada parte do enredo. Letra A. Qual parte corresponde à introdução, ou seja, à apresentação dos personagens e ao ato de que era habitual a eles? Então, no início, né? No início, quando diz voltamos antes de uma agorinha, respondia. Então, do início até essa parte é a parte introdutória do conto. Então, qual frase revela o conflito em torno do qual vão girar as ações dos personagens? Então, a frase é: nem eu sabia o que ele perseguia. Já dá aí o primeiro indício de que alguma coisa estranha e misteriosa acontecia, tá? C. Qual é o momento de maior tensão no conto? O momento de maior tensão no conto é quando o avô ele cai na água, né? Então, é o momento de maior tensão do conto.
desfecho da história. Então, o desfecho da história é que o menino ele retorna para casa sozinho porque o avô dele acabou falecendo, né? Aí aqui, gente, sobre enredo fantástico e estranho, né? Enredo fantástico sendo como maravilhoso e estranho. Então, tudo aquilo que a gente não consegue explicar, a gente diz, nossa, essa história é fantástica, porque ela é fora do nosso cotidiano, digamos assim, né? As crônicas, elas têm como característica contar histórias que são próximas do nosso cotidiano. Já o conto não. O conto ele pode ter traços fantásticos, como por exemplo essa história, né? Esse conto que o Miyakoto escreveu, ela é fantástica, porque ela tem todo esse ar misterioso, né? Então, o que seria então esse maravilhoso e estranho? Maravilhoso é assim, é quando o personagem ele começa a enxergar um monte de coisas, né? Um monte de coisas, e aí do nada essas coisas que ele está enxergando, que ele está vendo, que ele está escutando, elas se justificam, tá? Por exemplo, a história de um conto de uma criança que está dentro de um quarto, ela enxerga coisas, ela vê vozes, escuta vozes e tal. E aí, daqui a pouco, ela acorda e no outro dia ela descobre que, né, vamos supor que ela mora no apartamento. Aí ela descobre que um novo vizinho se mudou pro apartamento do lado e ele está escutando as vozes desse vizinho, tá? Isso seria o maravilhoso. E o estranho seria se esse menino acordasse e continuasse escutando essas vozes sem explicação científica e real para isso, tá? Então seria isso, o maravilhoso, que não tem explicação científica e fica por aí mesmo, né? E acaba sendo o resultado de algo explicado na vida real. E o estranho não. O estranho seria algo que acontece de misterioso e continua misterioso até o fim, tá bom? 16. Com base nessas explicações sobre o fantástico, responda as questões a seguir. Letra A. Em que momento do conto se instaura o fantástico? No momento em que o avô agita o pano vermelho e pergunta se o menino consegue ver lá do outro lado o pano branco. É quando começa toda a história do vô ver na outra margem do rio um pano branco, tá? Esse conto pode ser classificado como estranho ou como maravilhoso. Eu acredito que pode ser classificado como estranho, porque não existe algo que explique o que aconteceu com o avô, né? A gente pode dizer que o avô podia ser uma pessoa que sofria de doenças mentais, né? E que esse pano branco seria ele alcançar a paz dele, né? Pode-se pensar assim. E aí, no final, quando ele alcança a paz, que ele cai nesse rio, ele se afoga nesse rio, ele alcançou a paz dele e a paz dele veio com o falecimento, né? Então, gente, acredito que seja estranho porque ele não tem uma explicação real da vida, tá? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e melhorado aí a questão da nossa aula, né? Mais uma explicaçãozinha nunca é demais. E se vocês tiverem alguma dúvida, é só perguntar. Tchauzinho!